Se teve alguém que sofreu na ficção, esse alguém foi o Homem-Aranha Peter Parker. Se já não bastasse diariamente ele ser difamado pelo JJ Jameson e sofrer com problemas normais como todo mundo, como ser pobre, ele ainda acaba por ser chifrado e perder muitos entes queridos durante sua jornada. Tudo que é tragédia já aconteceu com um amigão da vizinhança. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então, muito prazer, eu sou o Nerd Mascarado e se é a primeira vez que vocês estão vendo esse canal, sejam muito bem-vindos e convido vocês a se inscreverem para acompanhar os próximos vídeos. Então, vamos pro vídeo. Todo mundo sabe que o Homem-Aranha não tem seus pais presentes. Isso se deve principalmente por eles serem dados como mortos, que por si só já é um trauma. Mas quando os pais de Peter, Richard e Mary Parker reaparecem, ele se enche de esperança e felicidade. Finalmente, a chance de conhecer os seus pais e entender sobre seu passado. No entanto, essa alegria é bem curta, pois seus pais logo são revelados na verdade como duplicatas robóticas e criações de supervilões para destruí-lo. Essa revelação é bem devastadora para o Peter, que se vê forçado a confrontar a realidade que seus pais estão realmente mortos e que foi manipulado mais uma vez. Passar pela dor de perder seus pais novamente é um golpe emocional muito profundo e reforça o tema contínuo de perda e sofrimento na vida de Peter. Isso mostra o quão cruel e inclemente pode ser a vida de um super-herói. E olha que estamos na primeira tragédia. Vai piorando. A morte da tia May é um momento extremamente emocional para o Peter. Ela sempre foi uma figura materna na vida dele, oferecendo-lhe amor, apoio e sabedoria. Na sua despedida, tia May revela que sempre soube a identidade secreta do Peter e que estava orgulhosa dele. Que é um momento bem bonito. Essa revelação traz um conforto e aceitação para o Peter, permitindo que a despedida seja bonita e significativa para a história do Homem-Aranha. Porém, a Marvel, com a intenção sempre de voltar o Peter a como ele era nos anos 70, faz com que na saga do clone seja revelado com que a tia May que morreu era, na verdade, uma atriz contratada para passar por ela, bagunçando toda a narrativa. Esse retcon tira um pouco do peso emocional da história original, mas a perda inicial ainda ressoa como um momento impactante na vida do Peter, mostrando quanto ele valoriza sua família. Não seu casamento, mas isso é para outro tópico. Uma das piores ideias que a Marvel já teve foi fazer a falecida Gwen Stacy, o primeiro grande amor do Peter Parker, o trair e ter 2 filhos com seu maior inimigo e futuro assassino, o Duende Verde. Não é fácil para ninguém, até o Homem-Aranha foi chifrado. E considerando o quanto o Peter idolatrava a memória da Gwen, a ideia de que ela dormiu com seu inimigo mortal foi demais. Isso o fez questionar seus relacionamentos e sua história até mesmo aqueles que amava. Desde então, Pecados Pretéritos foi reconfigurada e por fim ficou decidido que não era a Gwen ali, mas sim uma ilusão. Mas até isso acontecer, Peter achou que era verdade, e isso ocorreu por anos. Inclusive, eu acho que deveriam ter demitido o autor dessa história, mas eu fui pesquisar e ele ainda é responsável por mais um dos traumas que tá aqui. Qual é o problema do cara com o Homem-Aranha? Agora vamos pro próximo tópico antes que eu irrite. Já pensou se o Batman perdesse o Comissário Gordon? Foi mais ou menos isso que aconteceu quando o pai da Gwen, o Capitão Stacy, que era um dos poucos aliados do Homem-Aranha, além de ser uma importante figura pro Peter, morreu. A morte dele foi um golpe pesado pro herói. Ele perdeu não só o pai da Gwen, mas também um amigo na força policial. Uma das poucas pessoas que acreditavam nele. Foi uma das primeiras grandes perdas do Peter depois dele se tornar o Homem-Aranha e deixou uma cicatriz profunda na sua história. Eu acho que ser enterrado vivo não é uma coisa muito legal. E é exatamente isso que acontece em A Última Caçada de Kraven. É uma das histórias mais sombrias e psicológicas do Homem-Aranha. O Kraven, em sua obsessão de se provar superior ao Aranha, captura Peter e o seda o enterrando vivo, assumindo sua identidade para provar seu ponto. Durante esse tempo, Peter tem que enfrentar seus medos mais profundos e sua própria mortalidade. Ele passa preso em um caixão lutando contra a claustrofobia e o terror. Quando finalmente desperta, ele é forçado a cavar a própria saída da cova, emergindo fisicamente exausto e mentalmente abalado. Esse evento tem um impacto duradouro na psique do Peter, intensificando seu medo de falhar e seu compromisso no papel como Homem-Aranha. Piorando com o fato de que por 2 semanas Kraven roubou sua identidade como super-herói em Nova York.
Imagino que não é legal descobrir que toda a nossa vida é uma mentira. E foi exatamente o que aconteceu com Peter Parker quando ele percebeu que possivelmente não era o Peter original. A saga do clone o convenceu que ele era secretamente um clone o tempo todo. Peter foi induzido a acreditar que Ben Reilly na verdade era o Peter original. Embora mais tarde tenha sido provado que era mentira, foi profundamente dramático e doloroso para ele, fazendo-o questionar cada detalhe de sua vida. No arco Homem-Aranha Superior, novamente o Peter perdeu sua identidade. O Dr. Octopus, à beira da morte, conseguiu transferir sua mente para o corpo de Peter, e vice-versa. Então, o Homem-Aranha meio que se ferrou, né? O Peter fica preso no corpo debilitado do vilão quando o Octopus assume a identidade e vida de Homem-Aranha. Durante esse tempo, o Octopus tenta ser um herói à sua maneira, utilizando métodos mais brutais e eficientes, mas também começa a entender e valorizar os princípios que o Homem-Aranha sempre defendeu. A mente do Peter, no entanto, não é completamente suprimida e começa a lutar para retomar o controle. Gradualmente, ele recupera o corpo e sua vida de volta, enquanto a consciência do Octopus se perde. Porém, continua sendo momentos mais sofridos na cabeça do Cabeça de Teia. Tive que fazer essa. Quando a Tia May é ferida por um tiro e fica à beira da morte de novo, Peter se desespera para salvar a vida dela e tanto magia quanto tecnologia parecem totalmente ineficientes. Sem ter outras opções, ele faz um acordo com o demônio Mephisto para salvar a vida da sua tia. Porém, em troca, ele teria que sacrificar seu casamento com Mary Jane. Esse pacto apaga da existência o casamento deles, alterando profundamente a linha do tempo e as memórias de ambos. O sacrifício é imenso, pois Peter e Mary Jane são forçados a abandonar seu amor para salvar a tia May, que já estava velha e deveria ter morrido há muito tempo. Esse evento não só redefine a vida de Peter, como também gera uma enorme controvérsia entre os fãs, muitos dos quais ficaram insatisfeitos com a decisão de sacrificar um dos relacionamentos mais icônicos dos quadrinhos. E ele é o mesmo escritor que fez Pecados Pretéritos. Temos uma correlação aqui. Novamente com a saga do clone, tem um momento que parece que tudo vai ficar bem. Mary Jane e Peter descobrem que vão ser pais e terão uma filha. A notícia que Mary Jane está grávida traz um raio de esperança e felicidade na vida de Peter. Eles começaram a planejar o futuro como uma família, mas esse sonho é tragicamente interrompido quando Mary Jane perde o bebê durante o parto. Essa perda é um golpe devastador para ambos, deixando-o emocionalmente destroçados. O Peter sente a culpa profunda por não poder proteger sua família, enquanto Mary Jane lida com a sua própria dor e sofrimento. Enfim, culpa da Marvel quer que o Peter seja um adolescente para sempre. E agora no top 3 de piores traumas da vida do Homem-Aranha. Não dá pra lembrar de traumas do Homem-Aranha sem lembrar da morte de Tio Ben, né? Lá no comecinho da carreira do Peter, como herói, ele aprende uma lição duríssima, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Junto com a morte do seu tio, que é assassinado por um ladrão que Peter deixou escapar. Isso define todo o seu futuro como herói. É um acontecimento que sempre pesa no coração de Peter perder seu tio, que era praticamente como um pai, tendo-o criado desde novo. E o que piora tudo é que indiretamente ele é um dos culpados. Outra morte que o Homem-Aranha também leva parte da culpa, e que eu não sei se é tão marcante quanto a anterior, mas sem dúvida é memorável, até porque não é como se a Marvel deixasse esquecer disso. E já aproveitem e deixam aí nos comentários o que vocês acham, se essa morte ou a do Tio Ben é a mais impactante na vida do Peter. E deixem a lista inteira de qual vocês acham que são maiores traumas da vida do Peter. E deixem um like se puderem aí pra ajudar, valeu? Enfim, a morte que em questão é a da Gwen Stacy, que foi o primeiro grande amor do Peter. É um dos momentos mais tristes e chocantes na história do Homem-Aranha. O Duende Verde a joga da ponte do Brooklyn, e apesar de todos os esforços do Aranha, ele não consegue salvá-la. E para piorar, foi a maneira que ele atirou a teia, que em vez de salvá-la, matou. Ao prender a teia em sua perna, fez com que o tranco quebrasse seu pescoço. Esse evento muda a vida dele para sempre e é um dos traumas que mais marcaram o nosso herói. Esse evento consagrou o Duende Verde como seu maior vilão, ao ponto que ele considerou matar, algo que na época era impensável. Ele não seguiu adiante com essa ideia,
mas o duende morreu da mesma forma após ser empalado com o próprio planador. Peter ficou de luto por Gwen nas próximas décadas, nunca tendo-a esquecido completamente, já que ela tenha assombrado por todas suas decisões desde então. E na minha opinião, o pior trauma do Homem-Aranha foi o Dinastia M. Mas especificamente o que ele viveu, porque ele viveu um mundo perfeito. Ele tinha tudo o que sempre quis. A Gwen estava viva, ele tinha filhos, e o seu tio Ben estava firme e forte. É estranho o tio Ben vivo. E ainda era um herói respeitado por todo mundo. Até um evento em particular. Mas isso não faz muita diferença porque ele ainda assim tinha uma vida muito melhor do que a maioria das realidades. E ele teve que lutar contra tudo isso porque a feiticeira Escarlate surtada tinha mudado toda a realidade. Então, de certa forma, tudo isso que ele estava vivendo não passava de uma mentira. E ele, sendo o herói que é, tendo suas responsabilidades, não podia aceitar isso. E junto com um outro bando de heróis, conseguiram impedir, ou melhor dizendo, reverter o que a Feiticeira Escarlate havia feito. Mas para piorar, muitos esqueceram tudo o que aconteceu. O Homem-Aranha não foi um deles. Ele se lembrava da vida perfeita que ele tinha naquela realidade. Então ele teve que sofrer todas as perdas que não haviam acontecido naquele mundo. Ele teve que perder tudo de novo, inclusive seus filhos que não existiam. Nem por isso ele quis mudar a realidade de novo. Ele só quis apagar a memória dele. Bem mais sensato do que a Feiticeira Escarlate. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E é incrível que mesmo com tantos traumas, e inclusive por causa deles, o Homem-Aranha acaba sendo um dos heróis mais inspiradores de todos os tempos. Deixa aí nos comentários qual desses traumas vocês conheciam e quais deles vocês não conheciam. Inclusive tem muito mais. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu por assistir, até a próxima, fui!